Sejam muito bem-vindos a mais uma talk deste Self-Care Market. Hoje estamos aqui neste palco para vos falar de um tema que às vezes as pessoas não se sentem muito à vontade para falar sobre ele. Portanto, o nosso objetivo hoje é desmistificar e, portanto, vamos também abrir palco a quem está desse lado para que possam ir colocando as vossas dúvidas. Vou-me apresentar, o meu nome é Ana Raquel Santos, eu sou farmacêutica, sou coordenadora de formação da Pierre Fabre. Esta talk é patrocinada pela marca do CREI. Comigo tenho a honra de ter a doutora Marisa André, médica dermatologista, que me vai ajudar aqui a conduzir esta talk e, portanto, nos vai dar esta componente mais clínica que é tão importante num tema que às vezes achamos que é muito leve, não é? E, de facto, convém levá-lo, encará-lo de forma leve, mas tem aqui algumas nuances que é preciso compreender. Portanto, espero que gostem. Vamos então começar. Doutora, faz favor. Ora, muito bem, vou avançar aqui já para o nosso mote, e que é este número que eu acho que às vezes nós não temos muito bem esta noção. 50% da população mundial sofre de caspa. Sabiam? Tinham esta ideia? É metade da população, isto é muita gente, não é? Às vezes pensamos que é lá está, como eu estava a dizer, que é um tema leve e que só afeta alguns, mas se calhar nem toda a gente fala dele abertamente. E, portanto, eu vou já começar aqui, vou passar aqui o comando, vou começar por perguntar à doutora Marisa o que é a caspa, como é que nós podemos defini-la? Antes de mais, boa tarde, e agradeço o convite da do CREI para estar aqui presente convosco, de uma forma informal e em temas, em jeito de conversa. E, precisamente, eu acho que este tema foi bem escolhido. Porquê? Eu até considero a caspa uma condição e não propriamente uma doença. Exatamente. Precisamente porque envolve uma percentagem grande da população, na globalidade, não é só da população portuguesa. Nós em dermatologia chamamos, ou temos esta designação mais pomposa de pitidíases capitis, mas na prática é caspa. É caspa. Não é? Habitualmente é uma situação crónica. Eu costumo dizer aos doentes que, olha, não morre com isso, mas morre com isso, não é? Portanto, efetivamente, eles têm que aprender a gerir um bocadinho aquilo que têm e em função de alguns aspectos que eles acham que vai desencadear o aparecimento e ou o agravamento daquilo que têm. Claro. E geralmente, quando estamos a falar de caspa, estamos a falar de um couro cabeludo ou seco ou oleoso, e que é uma coisa que também determina um aspecto diferente de caspa que vamos falar mais adiante e que preocupa as pessoas quando vêm à consulta. Felizmente para nós é mais frequente no sexo masculino, comparativamente ao sexo feminino. Tem uma tendência sazonal. Habitualmente, quando entramos no outono, no inverno, com as mudanças de estação para o frio, habitualmente há um agravamento. Eu costumo dizer que o sol cura tudo, até a caspa. Portanto, acaba por ser um fator coadjuvante. Por outro lado, como falei há pouco, acaba por ser uma condição e não propriamente uma doença. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, mesmo sem ir ao médico, sabe que tem caspa. Exato. E ela convive com isso diariamente, Sim, não é? umas pessoas melhor do que outras, não é? E, de facto, eu acho que é importante hoje desmistificar um bocadinho isto e perceber que é uma condição que é fácil de controlar ou que pode ser controlada e quando não é controlável, pois bem, há ajuda médica e há tratamento, não há cura, mas há tratamento e que permite controlar a doença lindamente. Mas há aqui alguns fatores, algumas causas que nós podemos identificar claramente para, de certa forma, podermos dizer isto vai causar mais caspa ou menos caspa, não é? Sim. A causa não é completamente conhecida ou não está estabelecida. Existem vários fatores ou várias causas que nós podemos atribuir para o aparecimento da caspa e, habitualmente, nós em medicina temos muita mania de arrumar tudo e classificar tudo, mas de uma forma muito sucinta nós temos fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Nos fatores extrínsecos são aqueles que, habitualmente, a própria pessoa pode controlar melhor, não é? E que passa pelo uso abusivo, por exemplo, de sprays capilares, de ceras, de geles, de cremes, enfim, uma série de substâncias podem, de facto, contribuir para que o cabelo fique mais sujo e que seja mais aparente a existência da caspa. Talvez a remoção ineficaz desses produtos também possa agravar, não é? Exatamente. Por outro lado, existem aquilo que nós chamamos os fatores intrínsecos e são próprios de cada um de nós e que têm a ver, mais uma vez,
com a predisposição genética, isto acontece em tudo, basicamente, tem um bocadinho a ver também com o doente ter uma maior ou menor sensibilidade, alergia a alguns componentes, até mesmo, por exemplo, nas mulheres a desequilíbrios hormonais e que são muito frequentes em algumas fases da vida, na gravidez, na amamentação, no climatério, portanto, tudo isto pode de facto gerar um desequilíbrio naquilo que nós chamamos a nossa flora microbiana, Claro. que vive no nosso couro cabeludo, porque no fundo acaba por ser um ecossistema bem elaborado e complexo, e por outro lado também a existência de algumas doenças podem fazer com que tenhamos menos defesas face a uma determinada agressão e que pode ser, neste caso, a caspa, o aparecimento da caspa. Muito bem. E como é que ela se produz? Como é que a caspa surge? Não é? Há uma expressão que eu costumo sempre recordar quando falamos de caspa e que eu acho que muitas das vezes tem a ver com isto e está às vezes está relacionada às vezes com esta questão do stress e de nós estarmos mais preocupados em determinada altura da nossa vida, que é aquela expressão, estou com um ataque de caspa. É verdade, Não é? é verdade. Nós estamos tão É verdade. estressados e tão É verdade. preocupados com determinadas coisas que às vezes dizemos, mas está a ter um ataque de caspa, não é? Eu costumo dizer que quando falamos de doenças, de condições que surgem na pele, no cabelo, nas unhas, a cabeça é muito importante, Pois ou é. seja, o stress é muito importante. E nós vimos isso em quase todas as doenças de pele e do cabelo. Portanto, de facto, E isso- quem tem vai é percebendo verdade. que isso acontece, não, não, é? eu acho que até Muitas mesmo vezes. quem tem consegue prever que vai ficar pior. Oh, Por exemplo, exatamente. tenho, olha, com delegados comerciais que me visitam que dizem vou ter reunião de ciclo. Eu penso assim, vai ter agravamento da caspa e da dermite seborreica, que também já vamos falar mais à frente. Portanto, é uma coisa que as pessoas conseguem prever, não é? Tem um evento importante no trabalho, Gera mais stress, mais ou mais preocupação. responsabilidade, as pessoas veem de facto um agravamento de algumas doenças de pele, e nomeadamente da caspa também, da dermite seborreica. Eu acho que até era interessante, não sei se temos aqui alguém na plateia que tenha esta condição e se sente confortável em partilhar connosco, se nestas alturas de maior stress realmente notam que têm um agravamento da condição. Temos aqui umas cabeças a dizer que sim, não é? Boa, boa. Muito bem. Estávamos a Desculpa, falar há pouco, interrompia. não, Sim. André, estávamos a falar há pouco de como é que surgia a caspa. De uma forma muito sucinta, muito resumida, nós na pele, e na pele do couro cabeludo também, temos células que nós chamamos os queratinócitos, são células da pele, que vão sendo substituídas, vão amadurecendo ao longo das camadas da pele, vão sendo eliminadas. Ora, isto habitualmente acontece por volta, um ciclo dura cerca de 28 dias, por exemplo, mais coisa, menos coisa. Por exemplo, na caspa, o que acontece é que este turnover celular é muito mais rápido, portanto, há uma descamação destas células, que nesta altura já não têm núcleo, são os corneócitos, que são os tais floquinhos que nós vemos no couro cabeludo. Isso acontece de uma forma muito mais acelerada. Por exemplo, chega um ciclo de renovação, dura 7 dias. Portanto, vejam bem Exato. a capacidade de produção que nós temos e de eliminação destas células, que no fundo é aquilo que nós vemos, ou aquilo que se traduz clinicamente na caspa. E o que é que acontece? Estas células, ou estes aglomerados de resto de pele, vão-se acumular ou em porções que são aderentes e untuosas, ou secas e que vão caindo Caem. e que se vão libertando ao longo do dia e que são visíveis, e é isso que incomoda as pessoas. Eu vejo doentes que me dizem, doutora, eu não posso utilizar uma roupa escura, não é? porque Pois. parece que estou a perder peças, não é? De facto, é muito incomodativo e socialmente, Claro. profissionalmente, hoje em dia todos nós sabemos a importância que se dá ao aspecto, à imagem, não é? Acaba por ser um bocadinho estigmatizante, de De facto. certa forma é mito, e é bom também irmos esclarecendo isto, mas não há nenhum tipo de relação direta entre uma fraca higiene e a existência de caspa. Eu acho que, por exemplo, pode haver, face a uma má higiene, um agravamento da caspa, mas não é isso que vai determinar Exatamente. o aparecimento da caspa. Exatamente. E temos aqui algumas imagens que podemos ver. Na imagem da esquerda vemos estes flocos, uns mais pequenos, outros pequeninos. maiores, que são visíveis no cabelo, sobretudo em cabelos mais escuros. Isso também é uma coisa Nota-se mais também, não é? importante, não é? Nestes doentes. E podemos ter, de facto, aquilo que vos tinha dito há pouco, um couro cabeludo seco,
ou um couro cabeludo oleoso, que dá um ar um bocadinho mais ceboso, como eu costumo dizer. Às vezes o couro cabeludo até fica rosado, vermelho, parece que está irritado. Pode ou não dar comichão e muitas vezes isto também incomoda Claro. as pessoas que nos procuram. E é isto que acaba por determinar os tipos de caspa que nós podemos identificar ou separar, não é? Sim, existe sempre este tema quando as pessoas nos procuram, que é: doutora, eu tenho uma caspa seca ou uma caspa oleosa? E, de Aquela facto, necessidade de arrumar as coisas arrumadinhas. eu acho que não é tanto uma necessidade de arrumar, mas efetivamente a abordagem de cuidados vai ser diferente. Da mesma forma que nós escolhemos um shampoo que seja melhor para um cabelo oleoso, diferente de um shampoo que escolheríamos se tivéssemos um cabelo seco. não é? Exatamente. É igual. Eu costumo dizer, por exemplo, que estou a falar de cuidado, não estou a falar de tratamento. O shampoo, a máscara, o condicionador são produtos de conforto. Nós devemos escolher aquilo que nos apraz mais e que gostamos mais. Portanto, o que acontece na caspa oleosa são estes conglomerados que vos mostrei há pouco de células que foram eliminadas, que são todas elas coladas umas às outras, estão mais aderentes ao couro cabeludo. O couro cabeludo habitualmente é mais oleoso, como vos disse há pouco, e às vezes na caspa oleosa temos a particularidade das pessoas dizerem: oh doutora, mas olha que me está a cair cabelo. Pode cair cabelo, mas é uma queda de cabelo por tração. Ou seja, quem tem esta caspa oleosa aderente ao couro cabeludo, ao tentar destacar, Vai o cabelo vai atrás. cabelo, ou seja, uma alopécia de tração e não uma alopécia com uma gênese de doença propriamente dita, Exato, não é? exato, Portanto, exato. acaba por ser uma alopécia física. Quando estamos a falar de caspa seca, quase que podemos assumir que é um couro cabeludo desidratado, onde temos, de facto, estes flocos, estas partículas de pele que andam a boiar no couro cabeludo e que, de facto, podem ser visíveis na roupa escura, nos ombros das pessoas. Basta haver uma brisazinha, um escovar, Claro, e é notório, vê-se claro, perfeitamente. claro. E há quem fale que pode existir aqui um desequilíbrio hidrolipídico da pele que determina o aparecimento do couro cabeludo seco. Mas é uma coisa que se fala, mas que ainda não está completamente estabelecida. Ok. Há pouco, quando estávamos a classificar, ou por outra, em termos fisiológicos, a doutora referiu que o nosso couro cabeludo tem uma bonita convivência de diversos agentes, não é? Microbianos. Hoje em dia fala-se muito em microbioma de pele, e o nosso couro cabeludo é pele. Qual é que é a relação entre o equilíbrio ou desequilíbrio deste microbioma e o surgimento de caspa? Não, sem dúvida. Hoje em dia fala-se imenso de microbioma, de microbiota, não é? Sim. São designações que nós vemos muito, não só na pele, mas, por exemplo, no intestino, não é? Fala-se muito exatamente. de vivermos em equilíbrio. E, na prática, é isso mesmo. Nós coabitamos com micro-organismos que vivem no nosso organismo em troca de produtos que o nosso organismo produz. Portanto, acaba por ser aqui uma relação de comensalismo. Este microbioma, ou estas bactérias que vivem nesse microbioma, bactérias e não só, estamos a falar também de leveduras, de outro tipo de fungos, portanto, são micro-organismos, Exatamente. vários. E o que é que acontece? Este equilíbrio vai levar a uma paz em termos de equilíbrio imunitário e que nos permite estar de bem connosco e com os nossos habitantes, ou seja, com a ausência de doença. Exato. E, de facto, estes micro-organismos que coabitam connosco reforçam a barreira cutânea e ajudam-nos a não ter aparecimento de doença. O que é que nós sabemos? Sabemos que no couro cabeludo, à semelhança de outras localizações, existem uma série de micro-organismos que vivem nas secreções, nomeadamente das glândulas que nós temos no couro cabeludo. Quando existem alguns fatores que vão alterar esta flora microbiana que vive no nosso couro cabeludo, e aí podemos estar a falar, por exemplo, do uso de medicamentos ou de cosméticos que sejam desadequados e que causam um desequilíbrio nesta relação do win-win situation, não é? Claro. Por outro lado, eu costumo falar que a localização geográfica é muito importante. Se nós vivermos, por exemplo, num clima úmido, muito quente, tropical, é mais fácil, se calhar, termos algum tipo de patologia no couro cabeludo do que se vivemos num ambiente mais seco ou com temperaturas moderadas e sem grandes amplitudes térmicas, por exemplo. Ok. E a própria temperatura pode também desequilibrar esta relação de simbiose entre os micro-organismos e o nosso organismo. Sabemos que na caspa existe preponderância de um micro-organismo que se chama Malassezia furfuri, vocês isso provavelmente já ouviram, em detrimento de outro tipo de bactérias, nomeadamente uma que também se fala muito no acne, Cutibacterium acnes. E de facto, quando isso existe,
podemos ter um crescimento exponencial deste subtipo que vai determinar o aparecimento e ou o agravamento da caspa pré-existente. Muito bem. Doutora Marisa, e qual é que é a linha que separa, eu acho que esta é uma pergunta que muitas das vezes quem tem uma caspa oleosa acaba por ficar na dúvida. Qual é que é a linha que separa a caspa de uma dermatite seborreica? E às vezes não é fácil. Não é fácil distinguir, não é? Não, porque todos nós sabemos que a teoria é uma coisa e que na prática é outra, não é? Claro, claro. A dermatite seborreica é uma doença inflamatória crónica, portanto aqui não estamos a falar só de uma condição, estamos a falar de doença em que temos, para além do envolvimento do couro cabeludo, temos envolvimento de outras localizações da pele. Habitualmente é uma doença que surge com manifestações simétricas, por exemplo, não aparece só de um lado do corpo, abrange aquilo que nós chamamos as áreas seborreicas, as pregas, nomeadamente os sangradouros, as virilhas, as axilas, o sulco interglúteo, portanto tudo o que é prega pode, de facto, ter ou ser mais facilmente envolvido pela doença. Tem uma incidência que não é nada desprezível, 2 a 5% dos adultos, também mais frequente no sexo masculino, e representa uma percentagem relevante em termos de vinda à consulta de dermatologia. As causas são várias, as apontadas, mas eu costumo dizer que em medicina, quando nós apontamos várias causas, é porque não sabemos de facto o que é que causa. E temos de facto 3 pilares importantes em termos de fisiopatologia desta doença. Malacésia furfur, que vos falei há pouco, o tal micro-organismo, a atividade das glândulas sebáceas e a composição do sebo. Sabe-se que hoje em dia a composição do sebo é importante, não só na dermatite seborreica, mas também na acne. Na acne, não é? Exatamente. Relativamente à manifestação da doença fora do couro cabeludo, habitualmente temos extravasão, por exemplo, da descamação e da pele vermelha ou avermelhada para além da linha de implantação do cabelo. Na face é comum os sulcos nasogenianos, aquilo que as pessoas chamam o bigode chinês, os supracílios ou as sobrancelhas, as pestanas. Pode haver também dermatite seborreica dentro dos pavilhões auriculares, atrás dos pavilhões auriculares, e podemos também ter envolvimento do tronco, por exemplo, nos homens é relativamente frequente. Habitualmente, áreas medianas, que é onde temos as tais glândulas, a área pré-esternal e a região média do dorso. E habitualmente são manchas ou placas, se é uma coisa mais exuberante, podem ser um rosa claro, um rosa escuro, mais avermelhadas, bem delimitadas, nós conseguimos desenhar bem a mancha, a placa que estamos a ver. Muitas delas podem ser untuosas e até terem uma escama, crosta, que pode variar entre o esbranquiçado ou até mesmo aquele amarelado, e habitualmente é pruriginosa. E causa dores? Habitualmente não causa dor. Não. Apenas a sensação de o desconforto e o aspecto, não é? Ninguém gosta claro que sim. De se ver ou que sim. vejam assim. Claro que sim, claro que sim. Aqui uma imagem do que vos falei, portanto, o envolvimento da linha de implantação capilar no couro cabeludo. Como veem, temos aqui já um aglomerado de escama já mais entroncado, como eu costumo dizer, mais aderente. Envolvimento das sobrancelhas. Muitas vezes temos este aspecto taloide na face, simétrico. Podem ter esta escama mais espessa, mais untuosa, amarelada, não é? E que confere de facto um aspecto que as pessoas dizem, doutora, parece que não lava a cara, não é? É uma coisa que incomoda as pessoas, claro que sim. Socialmente claro que sim. Não é agradável. Podemos ter também, mais uma vez aqui um aspecto da face que já falámos, pavilhões auriculares dentro e que, atenção, quando temos dermatite seborreica dentro dos ouvidos... Deve ser extremamente incomodativo, não é? E pode gerar otite externa serosa, não é invulgar. E no tronco, como falei há pouco, quer na face anterior, quer na face posterior. Prega aqui uma axila. Muito bem. Neste tipo de patologia, aqui sim já podemos designá-la por uma patologia, há tratamentos específicos, como é que se deve atuar, o que é que o doente que sofre com esta patologia pode fazer para melhorar a sua condição e a sua qualidade de vida? Em primeiro lugar, eu costumo explicar a estes doentes que eu vou ajudar a controlar, vou ajudar a tratar, mas não vou curar. Portanto, é uma doença crónica, recidivante, e que a maior parte dos doentes sabe que no verão melhora, no inverno piora, com a queda da folha, como eles costumam dizer. Cíclico, não é? Sim, que quando estão mais nervosos, mais ansiosos, dormem pior. Quando são operados a alguma coisa, quando têm uma situação, por exemplo, grave, outra condição médica, já sabem que pioram. Por exemplo, em indivíduos que são imunossuprimidos, seja, por exemplo, por fazerem tratamento para cancro,
a quimioterapia, por exemplo, indivíduos com infecção VIH, doentes com Parkinson, todos estes doentes sabem que têm maior probabilidade de ter dermite seborreica e que essa dermite seborreica agrava a quando uma crise A da outra doença. patologia agrava. Exatamente. Mas é importante explicar a estas pessoas que, apesar de não ser curável, é perfeitamente tratável e as pessoas conseguem coabitar com a sua dermite seborreica tranquilamente ao longo da vida e muitas das vezes até se antecipam à doença, como eu costumo dizer. E daí, eu acho que não só na dermite seborreica, mas em todas as doenças de pele e do cabelo, é muito importante não só o tratamento dirigido propriamente dito, mas os cuidados, não é? Porque nós vamos ter uma doença controlada, mas temos que tratar bem, ou temos que ter, de facto, um cuidado diário que permita não ter uma agudização nem tão frequente, nem tão grave. Portanto, e isso passa muito pela rotina, pela higiene, pela consistência tambem na rotina, não é? Eu acho que é muito fácil. O doente está perante uma crise, faz medicação, fica bom. Depois já estou numa fase melhorzinha, vamos lá deixar as coisas. Não quer saber qual é o shampoo ou não é o shampoo, quer dizer. E isso é importante, haver uma manutenção do cuidado diário. Na dermite seborreica, eu costumo preconizar nos doentes, de facto, um número de lavagens de cabelo mais frequentes do que aqueles que, se calhar, eles desejariam, porque vai ajudar a libertar, a fazer como se fosse uma descamação, um peeling capilar, e que favorece também a eficácia do tratamento que eu vou prescrever ao meu doente. Geralmente no couro cabeludo menos oleoso, esta lavagem também é, porque às vezes os doentes perguntam, doutora, então, mas já tenho um couro cabeludo seco e vou lavar mais vezes. Porquê? Porque vai ajudar à eliminação das outras células que também estão em suspensão nos cabelos. Não é? Quase sempre nestes doentes vale a pena a utilização de um shampoo anti-caspa. Agora, como é evidente, a partir do momento em que passamos a linha da caspa para a dermite seborreica, aí se calhar convém uma avaliação por dermatologia, porque estamos a falar de shampoos anti-caspa que contêm uma série de princípios ativos que devem ser explicados e devem ser regrados em termos de utilização. Ou seja, a utilização numa fase aguda não é igual a uma utilização numa fase de manutenção. E temos, por exemplo, derivados de cetoconazol, derivados de selênio, ácido salicílico, piroctanolamina, ciclopiroxolamina, derivados de enxofre, que cheiram sempre muito mal e as pessoas não gostam muito, derivados de alcatrão, a mesma coisa, velhinho, mas continua a ser eficaz, peritonate de zinco, portanto, uma série de substâncias que sabe tão bem ou melhor que eu, que de facto são eficazes, mas que devem ser regrados e explicados. Pontapés e medida, como se costuma dizer, não é? Exatamente. Por outro lado, se temos um quadro clínico bem mais exuberante, aí podemos mesmo necessitar de outro tipo de tratamento tópico, como seja corticoterapia tópica, não é? Reguladores de secreção sebácea, enfim, outro tipo de fármacos já sai um bocadinho fora do âmbito desta Claro que sim, claro que sim. Acho que toda a plateia deve concordar com esta última frase. Acho que é uma excelente mensagem. Obrigada, doutora Marisa, pela sua exposição. Já vamos dar aqui a oportunidade ao nosso público para fazer algumas questões, mas na sequência, no seguimento desta explicação mais clínica, que eu acho que é super importante para quem tem este tipo de condição ou patologia, que possa ter muito esta noção, porque ao compreendermos melhor as condições e patologias que temos, também conseguimos naturalmente atuar melhor. Compete-me agora passar a apresentar-vos um pouco aquilo que é
a resposta e a solução que a marca do CREI apresenta para este tipo de condição e patologia, mais à frente. Quelual Squanorm são produtos, ou melhor, uma gama de produtos que está indicada para o cuidado do couro cabeludo com caspa. Muito bem, um vídeo de apresentação rápida sobre esta gama. Quelual Squanorm é a gama então indicada para o cuidado do couro cabeludo com caspa. Uma gama que tem por base uma inovação em termos de formulação, a tecnologia ciência probiótica. Falámos aqui também de equilíbrio de microbioma, daquilo dos bichinhos todos e dos micro-organismos que vivem harmoniosamente na nossa pele e no nosso couro cabeludo. Portanto, esta ciência probiótica é realmente aquilo que é a base da formulação destes produtos e que replica eficazmente a ação duradoura dos probióticos, atuando sobre ela de forma imediata. Os produtos não contêm diretamente agentes probióticos, mas mimetizam a sua ação, o que é uma vantagem, porque acabamos também por perceber que os probióticos acabam por não ser exatamente a solução mais eficaz para isso, mas que têm efetivamente uma atuação que devemos ter em conta. Na conjugação de ingredientes ativos que vamos encontrar aqui, temos alguns que também foram mencionados pela doutora Marisa, o ácido succínico com uma ação queratolítica, ou seja, vamos obrigar, entre aspas, o couro cabeludo a renovar-se com este ingrediente ativo, a piroctanolamina, que vai atuar aqui também para regularmos e reequilibrarmos este microbioma, e a glicerina para dar conforto ao couro cabeludo, porque é importante também que quem utiliza este tipo de shampoos de forma habitual, de forma diária, que se sinta confortável na sua utilização. Quelual Squanorm é então a primeira geração de shampoos anti-caspa com tecnologia ciência probiótica, que elimina imediatamente 100% da caspa por mais de 2 meses, recupera e mantém de forma duradoura o equilíbrio, lá está, do nosso microbioma, e preserva também de forma duradoura a camada protetora do couro cabeludo. Portanto, o nosso filme hidrolipídico é mantido de forma saudável para que também o resultado seja o melhor possível. Como não podia deixar de ser, e já que foi aqui explicado que temos 2 tipos de caspa, ou melhor, 2 tipos de natureza de couro cabeludo que depois vão definir o tipo de caspa, vamos também encontrar aqui 2 soluções. Quelual Squanorm caspa oleosa e mais à frente Quelual Squanorm caspa seca. A opção diverge unicamente pelo tipo de couro cabeludo, portanto, se eu tenho um couro cabeludo mais oleoso, eu vou optar por um cuidado que esteja orientado e cuja fórmula seja pensada dessa forma, e, portanto, nós aqui neste produto reforçamos a fórmula com ingredientes que vão regular a hiperseborreia que o couro cabeludo naturalmente apresenta. Ao passo que, na caspa seca, vamos encontrar também aqui um reforço da glicerina para garantir um maior conforto do couro cabeludo, de forma a que a secura que às vezes se sente não crie mais desconforto. Para além dos shampoos, a marca do CREI disponibiliza ainda uma loção de aplicação diária, uma loção calmante e que acaba por garantir também aqui um maior conforto no que diz respeito à sensação de prurido, que pode ou não ser mais exacerbada, que contém sulfato de zinco e queloamida e que vai, no fundo, atuar aqui com uma dupla ação na caspa e no prurido. E aqui temos a conjugação de toda a gama, portanto, os 2 shampoos, Quelual Squanorm para caspa seca, Quelual Squanorm para caspa oleosa e, por fim, a loção Fresh Control para garantirmos aqui também um melhor conforto ao nível do couro cabeludo.
Ao nível da dermatite seborreica, a do CREI é notoriamente também destacada nesta condição, que aqui já passa a ser uma patologia, a dermatite seborreica, porque desenvolveu uma patente combinada, a ciclopiroxolamina com a piroxotolamina, que acaba por destacar-se aqui em termos de eficácia versus um ingrediente ativo também de referência, que é o cetoconazole, e portanto acaba por garantir aqui uma maior eficácia, maior duração da ação, e acaba por ser aqui também uma boa opção para quem já ultrapassou a fase da caspa e acaba por ter esta condição um bocadinho mais agravada. Portanto, este produto deve ser utilizado 3 vezes por semana durante 2 semanas, lá está, numa primeira fase de ataque. Se já temos a situação mais ou menos controlada, passamos então a uma fase de manutenção e bastará então 1 vez por semana a sua utilização. Como não podia deixar de ser, e porque também a doutora Marisa explicou que a dermatite seborreica é uma patologia que pode acabar por estender-se à zona da face, a marca do CREI disponibiliza ainda o Quelual-DS creme calmante para aplicação ao nível do rosto, e no fundo que acaba também por dar conforto à pele naquelas zonas onde se vamos observar, como aquelas imagens tão bem nos fizeram visualizar, aquelas escamas que às vezes surgem ao nível das asas do nariz, ao nível da sobrancelha, e portanto terá também um modo de utilização específico, 1 vez por dia durante 2 semanas, durante uma fase de ataque, e depois 2 vezes por semana de uma fase de manutenção. Para conjugar com um produto de higiene adequado, a gama contém também o Quelual-DS gel de limpeza anti-escamas, que antes de aplicar o creme, deve ser utilizado para procedermos a uma boa higiene adequada, já que também vai ter a sua formulação toda orientada nesse sentido. E, portanto, aqui temos então toda a nossa gama, o protocolo de dermatite seborreica, com o nosso Quelual-DS shampoo, o nosso Quelual-DS creme calmante e o Quelual-DS gel de limpeza, em alternância, porque vimos que o shampoo de tratamento acaba por ter um modo de utilização específico. Portanto, no caso de uma fase de ataque, as 3 vezes por semana. Se assim o doente o entender, ou se houver necessidade para lavar mais vezes do que as 3 vezes por semana, deverá então, poderá então ter aqui a opção do shampoo Elution, que é um shampoo de alternância e que poderá utilizar nos dias em que não utiliza o shampoo de tratamento. Termino. Mais disponibilidade para o fazer. Mais disponibilidade para o fazer. Imagine que, por exemplo, a maior parte das pessoas toma banho de manhã e que vai a correr porque quer ou ir deixar os miúdos à escola ou ir trabalhar, não é? E é mais fácil às vezes, se de facto tiver que fazer uma lavagem. Imagine, eu sugiro ao doente, olha, o shampoo de tratamento, lave, mas deixe atuar durante 2, 3 minutinhos antes de enxaguar com a água. Isto, numa pessoa que de manhã, se calhar demora 3 minutos a tomar banho, se calhar não é uma boa ideia. Portanto, eu costumo dizer, imagine, lavar com shampoo de tratamento 3 vezes por semana. Quando é que habitualmente toma banho, não é? Ou quando é que habitualmente lava? No homem é tudo muito mais fácil nesse aspecto, não é? É verdade. No homem, às vezes, de manhã, pronto, tudo bem. Nas mulheres, muitas das vezes, elas preferem diferir esse período para quando já tudo dorme em casa e elas têm 3 minutos para lavar o cabelo. Obrigado. Mas não é isso que faz mais ou menos eficaz. Está bem? Mais alguma questão?
Aquela senhora está tímida. Acho que temos ali uma... Ai, não é questão? Não, aqui. Ai, aqui, peço desculpa, estava a ver lá atrás. Olha, é uma questão... Boa tarde. Estávamos rindo aqui, meio com timidez em falar. Ai, aqui não há timidez. Aqui estamos todos a falar do mesmo assunto, portanto... Assim, queríamos saber por que não há casos, sei lá, históricos, ou ninguém nunca ouviu falar, pelo menos eu nunca ouvi falar, de caspa nos pelos pubianos. Já que a caspa pode ser uma questão hormonal e tudo mais, e por que não nos pelos pubianos? Eu realmente nunca ouvi falar, ou se existe, e por que existe ou por que não. Caspa pode não ter, mas dermite seborreica tem. Existe. Okay. Sim. Da mesma forma que, por exemplo, nós costumamos, assim, de uma forma muito simples, nós temos um espectro, caspa não é doença, dermite seborreica já é doença, e no extremo temos psoríase. Exato. Okay? E depois até temos uma coisa a meio da dermite seborreica e da psoríase, que nós na gíria dermatológica chamamos seborríase, em que não é bem uma coisa, não é bem outra, mas anda ali perto. Ali no meio. Em que nós tratamos um bocadinho numa fase de aguda como se fosse psoríase e numa fase de manutenção como se fosse uma dermite seborreica. Ok. E quando chegamos à parte do espectro da dermite seborreica para a frente, a área genital é uma das zonas afetadas. E muitas das vezes, por exemplo, se o doente tiver envolvimento do couro cabeludo, da face, vem a uma consulta por causa disso. Mas se estiver na área genital, não vem. Okay. O que não deixa de ser um bocadinho... quando nós temos uma doença numa área genital, pode ser tão ou mais incomodativo ou mais disfuncional do que numa área visível. Porque as pessoas acabam por deixar evoluir mais. Exatamente, já só têm vergonha de mostrar. Eu tenho imensos doentes que vêm à consulta e dizem assim: doutora, tenho aqui uma coisa na área genital. E eu, então, se calhar vamos ver. Tem mesmo que ser. Pois, como é evidente, não é? Portanto, e estamos em 2025, não é? Portanto, claro. Acontece. Ok, então, obrigada. Obrigada pela questão, acho que foi super pertinente. Tens ali mais uma pergunta. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é em relação ao uso de procedimentos no cabelo, por exemplo, progressivas ou coisas que usam muito calor. Eu sei que não é relacionado com a caspa, é sim uma proteção do couro cabeludo, mas eu queria saber se o cuidado com, por exemplo, o shampoo funciona para esses casos, para retirar esses resíduos do próprio couro cabeludo. A escamação. Como dermatologista, tricologista que sou muito renitente a alguns tratamentos que se fazem em termos capilares. E isso às vezes depende um bocadinho do tipo de doença que estamos a falar, ok? Quando estamos a falar de dermite seborreica ou de caspa, não é uma coisa que seja tão contributiva, não é, para a doença. Ainda que existem imensos procedimentos desses que desencadeiam respostas químicas no cabelo, não é? Que vão levar à alteração grave, não só na fibra, mas também na pele do couro cabeludo. Por exemplo, desde que se começaram a fazer alisamentos de queratina, em que até em imensos locais dizem não é utilizado formol, não é utilizado formol, mas depois, quando as coisas são avaliadas, tem sempre formol. E não é à toa que nós tivemos um pico de uma série de eczemas de contacto alérgicos, não irritativos, ou seja, quer dizer que tem uma resposta imunológica de base e que, por exemplo, imagine, faz um tratamento desses, faz um eczema de contacto no couro cabeludo, é tratado muito bem, fica bem. Um tempo mais tarde, se voltar a fazer, pode ter uma reação grave que pode cursar com risco de vida. E acho que há muitas pessoas que não têm essa noção quando falamos de doenças do cabelo ou do couro cabeludo. E a sua questão foi extremamente pertinente. Portanto, sim, existem shampoos suaves que podem perfeitamente ajudar após um procedimento que se faça no cabelo, mas atenção que todos esses tratamentos
têm que ser feitos com alguma parcimónia. Está bem? Obrigada. Obrigada a nós. Mais alguma questão? Penso que não. Eu iria só, antes de terminar, alertar-vos para o facto de, não sei se já foi entregue ou se ainda vai ser entregue. Já foi entregue? Tem um cartãozinho, umas raspadinhas convosco. O desafio é rasparem a vossa raspadinha e visitarem o stand da Ducrei para receberem o prémio que vos for sorteado na raspadinha. Portanto, elas estão a ser agora distribuídas. De resto, muito obrigada por terem estado aí a assistir. Espero que tenham gostado. Agradecer novamente à doutora Marisa a ter aceito o nosso convite. Obrigada e um resto bom dia a todos. Bom domingo.